E aí pessoal, beleza? Esse daqui é o 11º vídeo de gases. Os 10 primeiros vídeos nós basicamente falamos apenas sobre gases ideais. Agora a gente vai começar a entrar em gases reais, tá? Então a gente tem que entender algumas diferenciações, algumas situações são bem diferentes. E o primeiro tópico que a gente vê nesse contexto é justamente o fator de compressibilidade, porque aqui a gente começa a ver alguns pontos que são assim gritantes na diferença entre eles. E o próprio fator de compressibilidade ele é uma medida de dispersão da idealidade, beleza? Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre fator de compressibilidade, tá? E a gente tem o seguinte, por definição, né, o fator de compressibilidade ele é o fator que nos mostra o quanto um gás real difere do ideal. E a gente vê isso por meio da razão entre o volume teórico e o volume observado experimentalmente. Então, olha só, se eu pego, por exemplo, o volume daquele gás que eu tenho naquela condição que eu estou trabalhando e divido pelo volume que ele teria, caso fosse um gás ideal, lá que a gente calculou pela equação de Clapeyron, eu teria aí o fator de compressibilidade, tá? E é interessante ressaltar um parâmetrozinho que a gente vai estar abordando muito aqui, que é o chamado volume molar, tá bom? O volume molar ele nada mais vai ser do que o volume ocupado por um mol de gás em algumas condições de pressão e temperatura. Então o volume molar, vou chamar esse Vzinho com uma linha em cima, tá? E ele pode ser calculado como sendo volume dividido pelo número de mols, tá bom? Beleza. Uma vez visto isso, a gente pode já fazer o seguinte. A gente pode dizer o seguinte, para um gás ideal, o Z ele vai ser sempre 1. Por quê? Ora, se o volume do gás é o gás ideal, então eu vou ter volume ideal dividido pelo volume ideal. Pronto. Aqui dali é ótimo, né? Então, sempre vai ser 1. Nessas duas imagens que vocês têm aí, vocês podem ver que existe uma linha que passa no 1. Se o seu gás é um gás ideal, essa linha segue perfeitamente. Mas a gente pode ver que, por exemplo, para o hidrogênio, para o nitrogênio, CO2, metano, essas linhas têm um comportamento diferente, né? Então, por exemplo, o hidrogênio ele vem, cresce. No caso do nitrogênio, ele vem, dá uma caidinha e depois sobe. Se você for ver o CO2, ele vem, ó, cai muito e depois sobe, né? Então, justamente isso daí é o que a gente vai observar que os gases reais vão estar diferindo muito dos ideais, tá? O que vai ajudar a gente a ter um parâmetro de comparação de um com o outro é o fator de compressibilidade. Então, como é que eu posso começar a analisar isso, né? Pelo desvio. Como eu disse, se for sempre 1, quer dizer que aquele gás é considerado como um gás ideal. Se ele sobe ou desce, ele tem um comportamento real, mas isso difere um pouco. Então, olha só, se o meu fator de compressibilidade é menor do que 1, isso indica que o gás ele é mais compressível que o gás ideal. Ou seja, quer dizer que o volume dele é menor do que aquele que eu calculo quando uso a equação de Clapeyron. Por outro lado, se o meu Z é maior do que 1, isso indica que o gás é menos compressível do que o ideal. Então, se eu calculo o volume ideal, ele teria um volume X, e quando eu vou calcular aquele gás real, ele tem um volume maior do que deveria ter, né? E como isso acontece? Por que isso acontece? A gente vai ter que trabalhar a interpretação de Z, né? E na interpretação nós vamos ver duas coisas. A primeira delas pode ser o tamanho das partículas. Nós vimos que um gás ideal, a partícula tem um tamanho nulo, então eu não vou considerar ela. Da mesma forma que no gás ideal, eu tenho as partículas hipotéticas, como a gente viu lá na lei de Charles, né? Nós poderíamos comprimir um gás ideal até o volume zero, o que na prática não acontece, né? Porém, se eu trabalho com um gás real, eu sei que cada tipo de molécula apresenta um tamanho definido. Moléculas menores, moléculas maiores, vai depender da sua estrutura. E eu sei também que para um gás real, as partículas são verdadeiras, então é impossível eu comprimi-las até um volume igual a zero, né? Por isso eu posso dizer que o tamanho das partículas pode influenciar no meu fator de compressibilidade. E quando a gente vai fazer uma análise a grosso modo, nós vimos que esse tamanho ele não apresenta influência nenhuma quando esse gás está sob baixas pressões. E quando o gás está sob elevadas, elevadíssimas pressões, ele tem uma influência muito pequena, porque afinal, esse tamanho de partícula ele ainda é muito pequeno quando comparado ao todo que nós podemos analisar. Bom, se o tamanho de partícula nos dá
tanto embasamento assim, o que é que a gente pode fazer, né? A gente trabalha a interação entre as partículas. Esse é o ponto forte do fator de compressibilidade. Nós vimos que lá no gás ideal não existe força de atração ou repulsão nenhuma entre as partículas. Então eu não posso nem considerar isso. Porém, agora nós vamos trabalhar com gases reais. E no gás real nós sabemos que existem forças de interação entre as partículas. E, dependendo da pressão, essas forças podem ser atrativas ou repulsivas. E é por isso que a gente pode ter desvios positivos ou negativos. Então, olha só. Se eu tenho forças repulsivas entre os gases, quer dizer que eu vou ter essas partículas se repelindo e isso vai contribuir para uma expansão, ou vai contribuir para que o meu volume real seja maior que o ideal. Se eu tenho forças atrativas, as partículas se aproximam, elas querem estar próximas umas das outras. Isso vai favorecer uma compressão. Isso favorece dizer que o meu volume real é menor do que o ideal, porque as partículas querem estar mais próximas, beleza? Então, olha só essa consideração aqui, essa frase. A pressão de um gás real é menor quanto maior for a atração entre as partículas. Ou seja, eu vou ter um maior efeito da pressão quando as partículas tendem a se aproximar muito uma das outras. Por que isso? Olha, lembra lá no primeiro vídeo de gases, onde eu comento sobre as variáveis termodinâmicas, e eu digo, a pressão de um gás é justamente o quanto ele vai ter de colisões na parede do recipiente. Ora, como nessa imagem a gente pode ver, se as partículas tendem a se aproximar uma das outras, quer dizer que ela vai tender a colidir menos na parede, né? Então, quanto maior for essa força de atração entre as partículas, menor vai ser a pressão que esse gás vai exercer nas paredes do recipiente, tá? E eu ainda posso considerar mais coisas, né? Que olha só, quanto a essa interação. Em pressões moderadas, as forças atrativas prevalecem, aumentando a compactação dos gases. Então você vai ver que ali em pressões moderadas, né, como nessa imagem aí, por exemplo, ali de 0 a 50, 0 a 80 atms, eu tenho é favorecido justamente o contato dessas moléculas, elas tendem a se aproximar uma das outras. Então meu fator de compressibilidade cai. Eu vou ter um volume ali real menor do que o ideal, né? Beleza. Mas por outro lado, em pressões muito elevadas, são favorecidas as forças de repulsão. E nesse caso, a força de repulsão ele diminui o grau de compactação do gás. Porque você está aproximando tanto o gás que você vai ter ali interação, por exemplo, entre nuvens eletrônicas. E elas vão se repelir. E se elas se repelem, o volume que você vai observar real é maior do que o volume que você encontraria no ideal, tá bom? Então fique atento a esse detalhe aí. E se a gente for fazer um paralelismo, né? Se a gente for comparar a temperatura de um gás com a sua idealidade, né? O quão ele se aproxima de um gás ideal, a gente pode ver o seguinte. Quanto maior é a temperatura do gás, mais ele se comporta como um gás ideal. Porque ali você vai ter um movimento tão grande das partículas que eles praticamente não chegam a se repelir ou a se aproximar, eles simplesmente passam tão rápido uma pelas outras que isso daí praticamente não é notável. Dentre os efeitos também de liquefação, tá? Então, a gente tem esse detalhe aí quanto à temperatura. Você pode ver aí nessa imagem, por exemplo, que à medida que aumentamos a temperatura, o fator de compressão vai caindo. O fator de compressibilidade vai se aproximando de 1. Tá certo? A gente pode ver também, ó, que quando a gente tem temperaturas menores, esse fator de compressibilidade ele tende a descer para depois subir, né? Quando você aumenta a temperatura, ele vai tender a ficar cada vez mais retinho e não a cair e subir, só a ir decaindo, só até uma reta crescente, né? Mas essas compressibilidades vão decaindo, beleza? E matematicamente falando, eu coloquei aqui como a gente pode determinar isso. A gente viu que o nosso fator de compressibilidade, que nós chamamos de Z, ele vai ser o volume molar dividido pelo volume ideal, tá? Então, o volume molar de um gás ideal pode ser escrito como sendo RT sobre P, né? Se eu substituo esse RT sobre P naquela primeira equação, eu vou obter que Z vai ser igual ao volume molar dividido por RT sobre P,
Organizando essa equação, eu vejo que o meu fator de compressibilidade vai ser o volume molar vezes a pressão dividido por RT. Então agora você vê que, se você tiver os parâmetros básicos de um gás, os parâmetros termodinâmicos comuns, você pode calcular o fator de compressibilidade e ver se aquele gás se comporta como real ou ideal, beleza? Eu coloquei aqui um exemplo para a gente poder ver o uso dessa equação e para poder fazer uma interpretação um pouco dela, tá? Então olha só, um gás a 350 Kelvin e 12 atm tem um volume molar 12% maior do que o calculado pela lei dos gases ideais. E aí tem assim, calculem no item A o fator de compressibilidade do gás nessas condições e no item B o volume molar do gás e o item C quais são as forças dominantes nesse gás. Se você atentou muito bem ao que eu falei até agora, você já sabe o fator de compressibilidade só de olhar para o enunciado da questão, né? E aí, vocês sabem? O fator de compressibilidade está escrito bem ali quando diz assim: o volume molar é 12% maior do que o calculado pela lei dos gases ideais. Então já poderia dizer de cara, o meu fator de compressibilidade é 1,12, 12% maior, né? Mas eu preferi resolver diretamente por fins didáticos, beleza? Então vamos lá resolver isso daqui. Primeira coisa que eu sempre faço na questão é separar ali as informações que eu tenho. Então olha só, a pressão do sistema é de 12 atm, o volume ideal eu não sei. O volume real vai ser o volume ideal mais 12%. A temperatura vai ser de 350 Kelvin. E o R que eu vou utilizar vai ser de 0,082 atm por litro por mol a menos 1 em Kelvin a menos 1. Tá? Bom, de cara eu já posso escrever o seguinte: a minha pressão vezes o meu volume ideal vai ser igual a RT. Se eu reorganizo essa equação, eu tenho que o meu volume ideal é igual a RT sobre P, né? Se eu substituo esses valores na minha equação, eu vou dizer o seguinte: meu volume ideal vai ser 0,082 vezes 350 dividido por 12. Dessa forma, o meu volume ideal é de 2,39 litros. Veja que eu já resolvi o item B, né? O volume molar do gás, tá? O volume ideal. Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou determinar o volume real. Ora, eu sei que o volume ideal ele é de 3,39 litros. E eu disse que isso é 100%. Porém, eu sei que o volume real é 12% a mais. Então, eu faço uma regra de 3. Se 100% é 2,39 litros, 112% vai ser 2,68 litros. Eu tenho um volume real e o volume ideal. Com isso, eu posso calcular o meu Z, o meu fator de compressibilidade, né? Então, veja aí que Z, que eu calculei na forma de volume molar dividido pelo volume molar ideal. E eu vou ter 2,68 dividido por 2,39, o que vai dar Z igual a 1,12, como eu já havia dito anteriormente, né? Então, já fiquem atentos a esse detalhe aí, né? Já pode ser um bisuzinho de prova para você poder ganhar bastante tempo. Outra coisa que eu tenho aqui é o seguinte: no item C pergunta-se os tipos de força dominante. Ora, se o meu fator de compressibilidade é maior do que 1, quer dizer que o volume real é maior do que o volume ideal. É como se as partículas estivessem mais distantes do que deveriam estar. E o que justifica isso é porque as forças dominantes são repulsivas. As moléculas se repelem uma das outras de tal forma que meu volume final acaba sendo maior do que aquele que deveria ser. Tá bom? Então esse aí foi um exemplozinho que eu separei para vocês. E galera, por hoje é isso, tá bom? Qualquer dúvida ou pergunta vocês podem colocar aí nos comentários. E até o próximo vídeo.